Boa noite, minha gente querida, meus irmãos amados. Vamos começar. Muita paz para todos e vamos começando com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Aquilo que está em nosso círculo de influência ou de atuação deve merecer toda a nossa energia de planejamento, estratégia, execução e avaliação. Aquilo que não podemos controlar deve ser observado, contemplado, estudado, de modo a adquirirmos a experiência e sabedoria. O ditado popular a esse respeito é muito interessante. Não lute com a onda, aprenda a surfar. Então, o que está ao nosso alcance, o que está sob nosso controle, a gente deve desenvolver com planejamento, com estratégia, executar, avaliar para melhorar cada vez mais. E aquilo que a gente não pode controlar, a gente observa, contempla e adquire experiência e sabedoria em cima dessa experiência. É um aprendizado. A vida é um aprendizado. Então vamos para o Livro dos Espíritos, falando ainda sobre os possessos. E a pergunta de Kardec é assim: há pessoas de boas intenções que, não obstante, também são obsidiadas. Então, qual o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? E o Espírito de Verdade responde: cansar-lhes a paciência, não dar valor nenhum às sugestões e mostrar a eles que eles estão perdendo seu tempo. Vendo que eles nada conseguem, eles se afastam. E é isso que a gente entende mesmo, que o que aproxima os espíritos da gente é a nossa própria maldade, digamos, se nós estamos falando de espíritos maus, né, de espíritos obsessores. É o que a gente tem de egoísmo, de vaidade, de orgulho. E eles aproveitam disso para nos fazer cair nas esparrelas, para nos prejudicar, e à medida que a gente vai deixando, vai ouvindo, vai entrando na sintonia deles, eles vão tomando conta da nossa vida até chegar ao ponto da possessão, que é um estado mais adiantado da obsessão, mais aprofundado. Então, o que a gente tem que fazer? É ser bom, é estarmos sempre vigilantes para não nos perdermos em pensamentos mesquinhos, em pensamentos de maldade, de raiva, de sentimentos e emoções mais
primárias, né, de inveja, querer que os outros se prejudiquem, porque nós queremos ser melhores que os outros. É lembrar sempre que nós todos somos irmãos e que precisamos amar e cuidar um dos outros. Aí não vai ter espírito obsessor que tem esperança em nos prejudicar, em nos atrapalhar. Bom, vamos então para a Gênese. Nesse momento do capítulo da Gênese de Moisés, Gênese mosaica, que a gente está falando sobre a perda do paraíso, Kardec colocou a passagem de Gênesis do capítulo 4, versículo 13 a 16, que eu leio agora. Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é extremamente grande para que possa ser perdoada. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar de vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um então que me encontre, me matará. O Senhor lhe respondeu: não, isso não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo. Tendo-se retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagando pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, literalmente, ele estava construindo uma cidade a que chamou Enoque, que é o nome de seu filho. Bom, agora vem a explicação e é o ponto principal sobre a alegoria que significa a Gênese. Se nos apegarmos à letra da Gênese, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo depois de expulsos do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram os dois filhos, Caim e Abel. Ora, se Caim se retira para outra região depois de haver assassinado o irmão, não torna a ver seus pais, que de novo ficam isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, Adão teve um terceiro filho que se chamou Sete, e depois desse nascimento ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas. Ora, quando Caim foi estabelecer-se ao leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas: seu pai, sua mãe e ele, sozinho de seu lado. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher pode ser essa e onde ele pôde desposá-la? O texto hebreu diz: ele estava construindo uma cidade, não diz ele construiu, o que indica uma ação presente e não posterior. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que pudesse edificá-la sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, tem de se inferir que a região era povoada. Ora, não podia ser
pelos descendentes de Adão, que então se reduziam a apenas um, Caim. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente destas palavras de Caim: serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre me matará. E a resposta que Deus lhe deu: quem poderia ele temer que o matasse? E que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele não encontraria ninguém? Ora, se havia na terra outros homens, fora a família de Adão, é que esses homens já estavam aí antes dele, donde se deduz esta consequência tirada do texto mesmo do Gênesis. Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. E esse é sempre o nó que todo mundo encontra quando vai falar que Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra, que é o pai da raça humana, porque já existia uma raça humana habitando a Terra. Caim não encontrou um povo estranho, um povo inexistente, né? Já existiam habitantes. E isso a gente fica bem claro aqui nessa explicação. Então, vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Casimiro Cunha, do livro Orvalho de Luz, Frases Breves. Controla-te e serve mais, se a cólera te domina. Moderação e trabalho são gênios da medicina.